Vamos lá, pessoal, agora para um exemplo prático do conteúdo de diferencial, né? Nós temos aqui no exemplo, dada a função raiz quadrada de x, calcule o valor estimado de raiz quadrada de 4,1 usando o diferencial, né? Então, aqui, ó, a gente precisa calcular o valor estimado, certo? Do 4,1, utilizando a regra do diferencial. A regra do diferencial, que é o dy, né? dy igual a f' de x vezes o ΔX ou dx, né, o diferencial de x, ela é uma regra que a gente utiliza para calcular, né, o valor aproximado de alguns números mais críticos nossos, sem precisar substituí-los diretamente aqui, né, então, utilizando o diferencial deles. Então, o que a gente faz, né? Aqui, a gente precisa ter uma variação, né? A gente precisa enxergar um acréscimo aqui para conseguir utilizar o diferencial, certo? Então, como a gente faz, né? Como a gente tem a função raiz quadrada de x, então aqui, né, o nosso x é só o que substitui a raiz quadrada, certo? Então, aqui no caso, né, um dos valores seria 4,1, que é o que a gente quer descobrir, certo? Qual é o macete aqui, qual é o traquejo aqui nesse momento, né? A gente pegar um valor para x, que substituído aqui, dá uma raiz quadrada inteira, certo? Para a gente pegar, então, algo de acréscimo, de variação aqui entre um x e outro, certo? Qual é o número mais próximo de 4,1 que, substituído aqui na raiz quadrada, dá como resultado um número inteiro? É o 4, né? Então, aqui a gente vai estipular como x1, visto por observação, né, que o número mais próximo de 4,1, que sai uma raiz inteira aqui, é o raiz de 4, o x1 vai ser o valor 4. Quando a gente substitui aqui, raiz de 4 dá 2, certo? Isso significa que a minha variação aqui do x1 para o x2, que é o que a gente quer descobrir, que é o 4,1, a variação, que é o ΔX, que é x2 menos x1, é 0,1, certo? 4,1 menos 4. Então, temos como variação esse valorzinho aqui. Isso aqui, a gente poderia escolher qualquer outro valor para colocar nessa raiz quadrada aqui, certo? A gente podia ter colocado, por exemplo, o número 1, raiz de 1 é 1, o 9, raiz de 9, 3, certo? Também são números próximos do 4,1 que também dão raízes inteiras. Mas aí a nossa variação, ela ia ser muito grande aqui, né? Então, a gente escolhe o número mais próximo para nossa variação aqui do acréscimo ser menor. E quanto menor a nossa variação do acréscimo para x, mais próximo o valor estimado da raiz que a gente quer calcular é para o valor aqui de y, né? Dessa raiz quadrada de 4,1, certo? Então, por isso que a gente escolheu esse valor aqui, fez, né, menos o valor integral que a gente quer calcular. Agora, nós já temos o 0,1 aqui para substituir. Para substituir o x aqui, a gente usa o x1. Então, o que a gente precisa aqui para calcular o diferencial e calcular o valor estimado aqui é a gente fazer a derivada da função. A nossa função de f de x é raiz quadrada de x, certo? Isso significa que para a gente conseguir derivar essa função aqui, a gente precisa ir lá na nossa tabela e procurar, né? Então, a gente vem aqui na fórmula de derivação e procura. Nós não temos nenhuma regra para a raiz quadrada de x. A gente tem a regra do x elevado a um número. E para isso, então, a gente pode utilizar uma propriedade da potência para fazer, então, essa alteração e colocar no formato que a gente precisa. Para essa propriedade da potência, a gente vai transformar a raiz quadrada numa fração. A potência que está dentro, junto aqui do x, como não existe potência escrita aqui no x, é 1, certo? E do lado de fora, quando não existe número escrito no nosso índice, é 2, certo?
Então, aqui, o número 1, que é a potência de dentro, vai para cima, e o número 2, o índice de fora, vem para baixo. Com esse formato aqui, nós temos, então, uma letra, né, uma variável elevada a número. Portanto, a gente pode fazer essa derivada utilizando a regra do tombo. Tomba o meio, aqui multiplicando a letra, e subtrai n menos 1, né? Então, meio menos 1 aqui, certo? Depois disso, só arrumar aqui, né? Então, eu tenho meio vezes o x elevado a menos meio. Agora, nós usamos uma outra propriedade, que é quando eu tenho uma potência negativa, eu posso passar o termo, né, da minha potência negativa pro outro andar, né? Então, se ele tá aqui no numerador, ele pode ir pro denominador. Então, 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, e o x elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Tendo, assim, esse valor aqui como a derivada da f de x, certo? Encontrado, então, o valor da f' de x, né, a derivada da função, a gente pode calcular o diferencial. dy é igual, derivada de x, 1 sobre 2 raiz. No lugar desse x aqui, a gente coloca o x1, certo? Então, a gente coloca 4 vezes ΔX, que é o acréscimo, né? A mesma coisa que dx, 0,1, certo? Aqui, então, ó, raiz quadrada de 4, 2, vezes 2 dá 1/4, certo? Vezes 0,1. 1/4 é 0,25, vezes 1/10. E aí, fazendo, então, 0,25 vezes 0,1, a gente tem 0, né? Ele anda uma casa, 0,025 aqui. Beleza? Agora, pessoal, o que significa isso aqui? Isso aqui significa o quanto o meu y anda de 4 para 4,1. Quando eu substituo aqui raiz de 4, então o meu f de x1, raiz de 4, dá 2. Quando eu substituo aqui e coloco raiz de 4,1, ele dá o 2 mais essa parte aqui, ó. Isso aqui foi o diferencial, o a mais que ele anda do ponto x1 para o ponto x2, certo? Então, isso aqui é o que ele anda em y, certo? De x, ele anda de 4 para 4,1, então ele anda 0,1. E em y, quando eu substituo o 4 aqui, o y1 dá 2. E 4,1? O 4,1, a raiz de 4,1 seria, né, o valor do 2, que a gente tem já da raiz lá, mais o diferencial de y. Então, 2 mais o 0,025. Portanto, o valor estimado de raiz quadrada de 4,1 utilizando diferencial é aproximadamente, né? Então, aproximadamente 2,025. Se a gente faz essa conta aqui, né? Então, raiz quadrada de 4,1, aqui dá 2,0248. Então, chegou muito próximo aqui, né? Do valor que a gente tem por diferencial, certo? Então, por isso que é importante a gente ter um acréscimo bem pequenininho aqui para conseguir chegar no valor mais preciso possível e aproximado do valor que a gente faria na calculadora. Beleza, pessoal?